É sempre um privilégio servir a Jesus com vocês. Eu quero compartilhar um texto com vocês que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4. Nós vamos ler verso 38 a seguir. Lucas 4. A seguir. O texto diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e então passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trazia a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença. E ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Somente até aqui. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra e te pedir que toda mente seja cativa ao céu nesse momento e que o Senhor venha falar conosco uma vez mais através da tua palavra, porque ela é viva, poderosa e inerrante, eficaz e atemporal. Fala conosco, no nome de Jesus. Meus irmãos, vocês vão desculpando aí minha voz, estou um pouco rouca. Como eu falei, né, acabei de ministrar e eu falo muito alto, então acho que isso acaba prejudicando a garganta um pouquinho, mas vai dar certo. Meu bem, só pedir o Marcelo para arrumar um negócio aqui para mim. Vira esse ventilador para lá para mim, porque ele está muito em mim por causa da minha garganta. Irmãos, o texto que nós lemos, ele vai contar a história da sogra de Pedro, de Simão Pedro. Um momento onde Jesus vai realizar um milagre. E o que antecede, esse milagre não é um dos milagres mais comentados, mais explorados por estudiosos, pregadores, mas ele não deixa de ter a sua grande importância e a grande manifestação da glória de Deus. Eu me lembro que uma vez eu escutei alguém contando que pregou sobre esse texto e disse que Jesus cura até febre, né? E que naquela ocasião, quando ele ministrava, disse que tinha um médico, um pediatra, e ele disse, bom, curar uma febre até eu curo, né? Umas gotinhas de dipirona e a gente resolve o negócio. E diz que passou o tempo e o filho daquele médico foi acometido de uma febre. Só que as gotinhas de dipirona não resolveram a situação do filho. A febre foi agravando de tal modo que aquela criança foi hospitalizada, nada abaixava a febre, ao ponto dela ir parar no UTI. E ali nenhum exame era diagnosticado, nenhuma infecção aparecia, nada justificava a febre. E aquele irmão contando, testificando que ele então se lembrou, que ele disse, uma febre é fácil, até eu posso curar. Que ele pediu perdão para Deus e disse, Senhor, me perdoa. Eu não deveria ter diminuído a tua autoridade, porque a dor do outro, ela só quem vive sabe, né? Então, o filho dele foi curado, e o que eu aprendi quando eu escutei isso é que, às vezes, nós olhamos para o problema do outro e achamos que é um problema muito simples, que não precisa de um milagre. De repente, você conseguiria resolver o problema do outro, mas para o outro não tem como. Talvez para alguém que me ouve nessa noite, R$100 é um milagre, ele precisa de um milagre. E, de repente, para outra pessoa que está me ouvindo, R$100 para ele é algo comum, é algo normal, que ele tem com facilidade. Entende que o milagre que o outro precisa não é porque na nossa visão é insignificante ou é pequeno, que não significa que Deus não possa fazer. O que vai anteceder esse milagre, Jesus ele vai enfrentar o deserto e depois Jesus passar um período no deserto, enfrentar as tentações. Jesus sai habilitado para ensinar. E eu aprendo, sabe, irmão Damião, que o deserto ele não vem para nos matar. O deserto, ele não vem para diminuir quem você é. O deserto, ele vem para nos preparar e para nos habilitar para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O deserto, ele prepara Jesus, porque Jesus sai do deserto pronto para ensinar. Às vezes você está me ouvindo, está dizendo, missionário, eu tenho vivido dias de deserto. Esse deserto não vai matar os projetos que Deus tem para a tua vida. Esse deserto não vai anular a promessa que Deus tem para a tua história. Deus está te preparando e te fará sair desse deserto habilitado para servir ao Senhor. O texto bíblico vai nos dizer assim que, diante desse contexto, Jesus então vai para Galileia
E na Galileia, Jesus passa por aquela região e as pessoas vão ouvir acerca de Jesus. Jesus vai para a sinagoga da Galileia e vão olhar para Jesus como alguém que fala muito bem e não tinha como ser diferente. Jesus, na ocasião, é a própria palavra viva e encarnada, o verbo que se fez carne. Só que eles olham para Jesus, meus irmãos, não como Jesus sendo Deus, mas como sendo simplesmente um grande profeta. Se fosse nos dias de hoje, como um grande pregador, como um grande teólogo, como um grande estudioso. E o texto diz que Jesus, saindo dali, tendo um aparente bom sucesso, ele então vai para Nazaré. Na sinagoga de Nazaré, a Bíblia vai dizer que Jesus pede para que os serviçais tragam o livro, o pergaminho do profeta Isaías. Jesus vai ler, e o verso de número 20 do capítulo 4 diz assim, que então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou. Quando nós lemos isso daqui, preste atenção no que eu vou explicar. Existia um costume nas sinagogas tradicionais, onde tinha uma cadeira diferente. Essa cadeira diferente estava destinada ao Messias, aquele que haveria de vir, e nós sabemos que veio, é o nosso Salvador. Só que os judeus aqui, na ocasião, os dirigentes das sinagogas, eles não reconheciam, em sua grande maioria, Jesus como Messias. Então, quando Jesus termina de ler, Jesus está fazendo isso aqui, ó, ele fecha o livro e ele se assenta. Acredita-se, Flávio José, Mateus Henry, ele vai dizer que Jesus sentou no lugar que era destinado a ele. Por isso que causou tanto alvoroço no meio do povo. Quando Jesus faz isso, se assenta no lugar que é dele. Ah, irmãos, eu entendo que o lugar de Jesus na nossa vida não pode ser preenchido por nada. O lugar de Jesus no nosso ministério não tem como ser preenchido por nada. O lugar de Jesus na nossa casa não pode ser preenchido. Não há dinheiro, não há viagem, não há passaporte carimbado, não há roupas caras, não há carros de luxo que substitua a presença de Jesus. Não, não há. A presença de Jesus, ela não está ligada com quanto dinheiro alguém pode ter, ou com quantos imóveis alguém pode ter, com quantas viagens ou com quantos idiomas alguém pode falar. A presença do Senhor está ligada com uma vida de comunhão e de santidade. Quando ele ocupa o lugar dele por direito na nossa vida, automaticamente nós vamos ter uma vida de intimidade. E vamos dizer como Paulo um dia disse, aprendi a ser feliz em toda e qualquer circunstância. Tendo muito, tendo pouco, passando fome, sendo bem alimentado. Paulo está dizendo, a minha alegria não está baseada naquilo que eu posso ter, naquilo que Deus pode me proporcionar. Mas a minha alegria, o que Paulo está dizendo é a mesma coisa que Abacuque vai dizer, que pode faltar ovelhas, pode faltar gado, pode faltar azeitonas, pode faltar vinho. Todavia, ele se alegra no Deus da tua salvação. O que Paulo está dizendo lá aos filipenses é, eu aprendi a ser feliz em toda e qualquer circunstância. Quando Jesus ocupa o lugar que é dele, de direito na nossa vida, você pode enfrentar momentos de tristeza. Você pode passar momentos de angústia, onde você olha e diz, hoje eu não sei como fazer. Hoje eu não tenho como resolver, mas todavia você se lembra que embora você não possa, você não tenha, você serve um Deus que pode, um Deus que tem, um Deus que faz, um Deus que resolve. Meu irmão, é Deus que envia resposta de onde você nem imagina. É Deus que fala de um jeito que você nem imagina. Aleluia. É Deus que age como Ele quer. É Ele dizendo, eu ocupo o lugar que eu tenho. Eu ocupo o lugar que é meu e ninguém assenta nele. Jesus, então, sai de Nazaré. E a Bíblia vai dizer assim que Jesus, então, ele retorna para a Galileia. Ali na Galileia, Jesus, ele vai ministrar a palavra. Jesus, ele vai ensinar a palavra. Não é um culto de libertação. Na sinagoga da Galileia, Jesus não vai fazer uma cruzada. Jesus está pregando a palavra. E o texto diz que havia ali um homem que tinha nele um espírito imundo. Irmãos, eu sei que o microfone dos irmãos estão desligado, mas responde aí para você. Se o texto diz assim que havia ali um homem com espírito imundo, significa que, de repente, num sábado à tarde, passou um pregador na sinagoga e o espírito imundo estava ali, certo? Passou outro e o espírito imundo estava lá. Só que o texto diz que quando Jesus chega e ministra a palavra, o espírito imundo tem que sair.
Eu aprendo que onde tem palavra, tem libertação. Não tem como você dizer para mim que você vive a palavra e não teve libertação. A palavra, ela confronta. Hoje eu preguei uma mensagem muito difícil de ser ministrada na minha igreja. Foi uma palavra sobre arrependimento, sobre a gente aprender a confessar pecado, abandonar velhos hábitos. Eu confesso para os irmãos, eu até comentava com meu marido, eu disse, amor, eu não queria pregar isso, é um projetando, é um momento de você ministrar a palavra de bênção, de ânimo. E o Senhor falou muito ao meu coração, não saia daquilo que eu te ordenei a fazer. E foi uma palavra que primeiro ela confronta aqui, uma palavra muito dura. Eu congrego numa igreja muito grande, hoje a igreja estava bem cheia, e eu via o rosto de não de um, mas de vários irmãos torcendo a cara, fazendo bico, não gostando da palavra. Mas eu entendi que a palavra, quando ela amacia o ego das pessoas, é porque não está tendo libertação. Porque Jesus, ele ensinava com palavras duras, mas para poder libertar, o nome disso é amor. Aquilo que traz bajulação e amacia o ego não é amor. Nós precisamos entender que a palavra, ela confronta mesmo, que o abandone o pecado, mude a conduta de vida, pare de fornicar, pare de adulterar, abandone o vício, mude a conduta. São palavras difíceis de serem ouvidas, mas são necessárias serem ditas. E principalmente é preciso viver. Estamos vivendo em uma geração, em um tempo onde as pessoas estão vivendo uma hipergraça e acha que o Deus da graça não é o Deus da justiça. E as qualidades de Deus são equilibradas. É Deus de graça, de bondade, de amor, só que é Deus de justiça. É Deus de justiça. Nós precisamos nos lembrar disso. O povo aqui da sinagoga não quer Jesus ali. Não quer. O povo da Galiléia, da sinagoga da Galiléia, não quer Jesus. Porque eles queriam um Jesus que curasse, um Jesus que profetizasse chave de... Estou aplicando no nosso tempo, chave de carro, chave de casa, viagem e passagem, sei lá mais quantas bênçãos. Só que pouca gente está disposta a permanecer para ter libertação. Só que quando nós abrimos o nosso coração para receber uma palavra que ainda por um momento ela nos constranja, ainda por um momento, ainda por um momento ela dói, mas depois nós vamos colher os frutos. A palavra do Senhor lá em, se não me falha a memória, em Hebreus, capítulo de número 11, capítulo de número 12, verso 11, diz assim, ó, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Você entende que nessa noite, numa segunda-feira, 10h30 da noite, aí você está dizendo, missionária Lorena, mas eu queria uma palavra diferente, meu irmão, mas é a palavra que Deus tem para essa noite. É uma palavra de que é bênção. Mude tua vida, mude tua conduta. O texto diz que eles não querem Jesus, e Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. As sinagogas eram lugares de pedras calcárias muito bem polidas, com portas grandes, janelas grandes, lugares bonitos, bem cuidados. Se fosse hoje, era como um grande templo. E Jesus sai dali e ele vai para a casa de Pedro. Pedro é um pescador. Pescador era alguém que não tinha muito recurso financeiro. Sendo um pescador, possivelmente habitava numa casa pequena de barro, com uma porta e no máximo 2 janelas. Portinhas estreitas, de cerca de 1,70 m de altura. Eu tenho 1,76 m, para me passar eu ia ter que abaixar a cabeça. Porta pequena. Aí o texto diz assim, que ali naquela casa tem uma mulher doente, acamada, num quarto. A primeira vez que eu ministrei essa palavra, o Senhor falou muito ao meu coração, porque eu sempre digo assim, Senhor, que eu pregue somente aquilo que eu vivo, eu não quero ser uma mentira em cima do altar. Eu quero pregar aquilo que eu vivo. E eu preparei essa mensagem e eu lembro que eu disse, bom, Senhor, tá tudo certo, porque eu não tenho um quarto escuro na minha vida. O quarto escuro é onde nós queremos esconder aquilo que ninguém precisa ficar sabendo. O quarto escuro é onde nós queremos colocar nossas frustrações, nossos traumas, nossas decepções.
Eu lembro que 2 dias antes de eu ministrar a palavra, uma missionária me ligou e Deus usou aquela mulher profundamente para me lembrar que eu tinha um quarto escuro, trancado a 7 chaves, que eu precisava abrir o quarto e chamar Jesus para uma conversa, para uma intimidade. Compreende que tem áreas da nossa vida que a gente diz, Senhor, organiza tudo, mas isso aqui não. Eu lembro que nós fomos chamados para orar por um jovem, numa certa ocasião, há muitos anos atrás. Ele estava em estágio terminal de leucemia. Pela misericórdia de Deus e a bondade de Deus, nós oramos e o Senhor o curou naquela tarde. Mas quando nós chegamos naquela casa, aquele jovem, cerca de 20 e poucos anos, acamado num quarto, Goiânia é uma cidade muito quente, um quarto com a janela fechada, sem um ventilador, sem um ar. Ele suava tanto que a cama estava molhada, o lençol da cama estava molhado. Eu lembro que eu comentei com meu marido, falei, amor, se a doença não matar ele, o calor certamente pode matar, porque como é que fica desse jeito? Eu entendi que ele ficava naquele quarto pela condição que ele estava. Ele não tinha como sair dali. E era mais fácil para a mãe, para os cuidadores cuidarem dele naquela condição, ele estando numa cama, num quarto. Porque às vezes nós queremos pegar aquilo que nós não queremos que as pessoas vejam, queremos colocar num lugar, né? Queremos colocar num quarto escuro, numa despensa. Quando a visita chega, a gente diz, olha a sala, olha a mesa nova, olha a geladeira nova, olha a televisão nova. Mas não entra no quarto não, tá? Não abre a porta do guarda-roupa não, porque senão as roupas caem. Não olha debaixo da cama não. O Senhor estava nos perguntando nessa noite, o que você tem escondido aí nesse quarto? Alabaço, Requemanai. O que você tem colocado, Remassou, Requemanai? O que você tem tentado esconder das pessoas? A gente pode até esconder do homem, esconder do nosso pastor, esconder do marido, da esposa, mas deixa eu te lembrar dessa noite que de Jesus, meu irmão, não tem como, a gente não esconde. De Jesus a gente não esconde. Jesus nos chama para nós trazermos a memória e dizer, Senhor, entra aqui, eu quero te mostrar como eu fui ferido, como eu fui machucado, eu quero te mostrar que alguém um dia me machucou e eu não estou conseguindo perdoar. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a liberar perdão. Ah, Espírito Santo de Deus, visita o nosso quarto, visita o nosso lugar de enfermidade, o nosso lugar de trauma, o nosso lugar de luto, o nosso lugar de perca e cura a nossa alma. A Bíblia diz que dentro daquela casa de barro, alguém vai clamar. Alguém vai dizer, Senhor, tem uma mulher doente. Quem é? Eu não sei, irmão, mas na aplicação da mensagem, eu quero imaginar que dentro dessa casa de barro aqui, ó, que sou eu, que é você, tem alguém que clama por nós quando a gente não tem força mais para clamar. Tem alguém que clama por nós, aleluia, quando as suas forças estão se esvaindo. O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, clama, clama, clama por mim e por você. Lembre-se nessa noite, aleluia, que o nosso Consolador, amigo, o Espírito Santo, você precisa entender, o Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo não é um fogo, o Espírito Santo não é um vento, embora ele possa se manifestar assim. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não terceira, porque ele é diminuído em aparecer em terceiro lugar, mas é a terceira pessoa, porque é a terceira forma que Deus se manifesta. E ele é Deus, e se ele é Deus, ele é o meu amigo, ele é o meu ajudador. Ele clama por mim, ele me auxilia, ele me socorre, ele me ajuda, ele me acalenta, ele me entende, ele me cura. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, alguém vai dizer, tem uma mulher, precisa ser curada. Jesus entra no quarto, Jesus vai fazer isso aqui, ó, estender a mão e reclinar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa noite. Você consegue imaginar um Jesus inclinado para você? Um Jesus inclinado, olhando para você e perguntando nessa noite, o que você precisa? Eu quero que você feche os seus olhos, se você tem condição de fazer isso nesse momento, e só escute a minha voz. Eu vou perguntar e eu quero que você compreenda que não é a voz da Lorena, é a voz do Senhor que fala contigo. Elebaço, Kemanai, o que você precisa?
O que você precisa? O que aflige a tua alma nessa noite? O que tem te adoecido, o que tem te paralisado, o que tem te travado? O que tem mudado? O que está acontecendo? O Senhor pergunta. O que você precisa? Fale para Ele o que você precisa, porque Ele tem cura para a tua alma, tem resposta para a tua vida. Jesus inclina para ela, estende a mão, e o texto diz que ela levanta, e quando ela levanta, a enfermidade vai embora. Irmãos, você não acha que é mais fácil Jesus curar ela primeiro para depois levantar ela? Pela condição física que ela estava, não seria mais fácil? Não seria mais fácil primeiro Jesus curar? Só que Jesus, ele faz o inverso. Ele levanta primeiro e cura depois. Já viu como a gente é especialista em dizer assim, Senhor, se o Senhor curar minhas enfermidades, eu prego sobre cura. Senhor, quando o Senhor abrir a porta financeira, eu digo que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Senhor, quando o Senhor me der um carro novo, Senhor, eu vou aonde o Senhor mandar. E o Senhor está dizendo, você não está entendendo nada. Eu levanto primeiro para curar depois. O Senhor está dizendo, na medida que você fizer, eu farei por você. Na mesma proporção que você fizer, eu faço. Na mesma proporção que você entregar, eu entrego. Na mesma proporção que você abençoar, eu abençoo. Levanta. Levanta. Eu sei que é difícil e às vezes para alguns até cansativo ter um cronograma de estar sempre junto, online. É difícil, eu sei que é difícil para algumas pessoas. E de repente alguém olha e diz, mas para quê? Por que isso? A pandemia já passou, não precisa disso. Qual a necessidade disso? É o Senhor dizendo, enquanto vocês estão fazendo por mim, eu estou fazendo por vocês. Irmãos, eu tenho uma palavra profética. O que eu vou dizer agora é profético. Se você crer, você vai receber. Deus vai surpreender cada um de vocês. A palavra que eu estou falando não é para quem vai ouvir a ministração depois, é para quem me ouve agora. Agora, Deus vai surpreender cada um de vocês com uma porção abundante. E tudo que vocês têm semeado no reino de Deus, esse ano de 2023 é o ano da colheita. É o ano de Deus abrir portas. É o ano de Deus alargar tendas. É o ano de Deus curar. É o ano de Deus salvar. É o ano de Deus trabalhar. É o ano de Deus te responder. Missionária, a minha fé está muito pouco. Eu nem sei se eu creio. Deixa eu te dizer uma coisa, na noite de hoje, eu estou contando com a fé que eu tenho, porque Deus está me dizendo, eu vou fazer, Lorena, eu vou fazer. Então recebe aí, meu irmão, recebe aí, minha irmã, porque Deus está abrindo portas. Você nem precisa crer, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer para mostrar que Ele é Deus que cumpre palavra. Halabaço, quemanai, erebaço, remanassurianda lamai. Vai ter milagre. Vai ter milagre. Vai ter telefone de gente que vai tocar. Você não vai entender. Vai ter dinheiro que vai surgir. Meu irmão, eu estou dizendo coisa, eu não estou inventando nada para agradar ninguém, não. Não sou menina na fé, não. O Senhor está me dizendo, eu trarei um tempo de abundância sobre o meu povo. Eu trarei um tempo de prosperidade sobre o meu povo. Aleluia, aleluia. O que Deus vai fazer, se for preciso, vai chover só em cima da tua casa, mas vai chover. Deus vai trazer abundância. O tempo da vigília online não foi em vão. O tempo que os irmãos se ajuntam para falar de Jesus e contar bênçãos não foi em vão. Deus vai responder com fogo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Estou quase terminando, irmãos. O texto diz assim, aleluia, que Jesus inclina, levanta, a febre sai e imediatamente ela passa a servir. Sabe por quê?
Gente curado serve. Gente curado serve. Eu entrei um pouquinho atrasada, mas eu ouvi a irmã falando e ela dizia assim, ó, que nós temos que ajudar uns aos outros. E isso é tão maravilhoso, sabe? Eu oro, irmã, e eu sempre digo assim, Deus, que eu seja sensível à tua voz. Eu não tenho de repente para ajudar quem precisa, mas o Senhor é o Deus da estratégia, então se o Senhor quer me usar, me usa, me ajuda a ter sensibilidade, me ajuda a ajudar quem precisa. Eu não estou dizendo só acerca de dinheiro, de dar uma cesta básica, não. Eu estou dizendo de levar uma palavra, de orar por alguém, de abençoar a vida de alguém. Deus nos convida e nos chama a aprendermos a ser sensíveis, a servir. Você colocar em evidência quem já está em evidência é muito fácil. Você dizer para o teu pastor, pastor, o senhor é uma bênção, é fácil, não é difícil ser dito. Agora, você dizer para o auxiliar da tua igreja, para o diácono, para a irmã que lava o banheiro, irmã, o seu trabalho é uma bênção. Nós temos que aprender que o Senhor nos chamou para servir, não ser visto. O Senhor nos chamou para servirmos ao reino, servirmos aos irmãos, servirmos a Cristo. E imediatamente ela passou a servir. Aí o verso 40 diz assim, ao pôr do sol, o povo trouxe muitos enfermos, muitos doentes, e Jesus os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Pôr do sol fala de final do dia. Pôr do sol fala de encerramento. Quantas vezes a gente olha para nós e a gente pensa assim, mas eu estou avançada em idade, já não dá mais para fazer nada. Ah, missionária, agora minha saúde não está boa, agora o carro está velho, agora eu não tenho dinheiro, agora eu estou andando de bicicleta. Ah, eu descobri que eu posso servir, mas está tarde, está no pôr do sol. Só que o texto diz que foi justamente no pôr do sol, que Jesus manifestou a glória dele. Às vezes alguém pode olhar para você e está dizendo, é o fim do ministério dele, é o fim do ministério dela. E Jesus está dizendo, não. No pôr do sol ainda tem milagre para acontecer. Onde alguém está achando que é o fim, Jesus está dizendo, eu faço um novo começo. Lembra que eu disse que a casa dos pescadores era de barro e eram casas de portas de cerca de 1,70 m, bem pequenininha? Uma casa que tem um fluxo muito grande de gente, não tem como ter uma porta pequena. Com esse fluxo de gente aqui, tem que alargar a porta, porque senão vira tumulto. Só que quando alguém tinha uma porta alargada, as pessoas olhavam assim, nossa, olha o exibido com a porta grande, porque quanto maior a porta, simbolizava que mais dinheiro a pessoa tinha. Só que quando alguém não tinha muito recurso e alargava a porta, as pessoas diziam que ele estava querendo aparecer. Numa casa que tem um fluxo muito grande de gente, precisa de uma porta ser alargada. Alguém vai olhar e vai dizer, por que a porta alargou? Para que isso? Não precisa disso. E o Senhor está dizendo, eu alargarei as tuas portas. Porque o que eu farei através de ti será extraordinário. Portas serão alargadas. Alguém vai dizer, olha o exagerado da porta grande, para que isso? Reclame com Deus, porque quem alargou a porta foi ele, quem mandou foi ele, aleluia. Marcos, ele vai contar acerca desse mesmo milagre, a versão King James diz assim, ó, que as cidades se aglomeraram na porta dela. Ah, irmão, como eu gosto disso. As cidades se aglomeraram, sabe o que é isso? O milagre que Deus faz dentro da casa vira notícia nas cidades. O milagre que Deus vai fazer na tua vida vai virar notícia. O milagre que Deus vai fazer no teu casamento, no teu ministério, na tua vida financeira, vai virar notícia. As pessoas ouvirão e saberão que o Deus que você serve é o Deus que faz o impossível. Amém? Eu quero orar com você para a gente terminar. Que Deus abençoe. Eu não vou conseguir falar muito mais, estou um pouco rouca hoje, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu procurei transmitir com o máximo de excelência e de gratidão. Que a palavra te alcance. Você vai viver o melhor tempo da tua vida. Você vai viver o melhor tempo da tua vida. Aleluia. Você vai viver o melhor ano da tua vida até que o próximo chegue.
2023, até o final do ano, será um ano de milagres e portas abertas sobre tua casa, sobre tua vida. Senhor, eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos. Eu quero te louvar, Espírito Santo de Deus, pela vida de cada um que me ouve. Pai, eu não tenho possibilidade de citar cada nome, mas tu és o Deus que conhece os nomes e as necessidades. Espírito Santo de Deus, aonde tiver alguém que precisa de cura, tu és o Deus que tem cura para entregar. Aonde tiver alguém que precisa de um socorro na vida financeira, tu és o Deus que socorre. Aonde tiver alguém, Espírito Santo, que precisa de uma porta alargada, alarga a porta. Levanta ministérios, restaura sonhos, porque para muitos tem sido um pôr do sol. Mas nós vamos vencer a noite, porque depois do pôr do sol tem a noite, mas para essa noite tem lamparina, tem azeite, tem candeia. Porque o choro às vezes dura uma noite, mas pela manhã tem alegria, tem resposta e tem gratidão. Senhor, prepara o nosso coração para nós recebermos o milagre. Pai, eu quero te dar graça, te bendizer, te louvar por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que tu faz, por tudo aquilo que tu ainda fará por nós. Sê conosco, Espírito Santo. Sê conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigada pelo